Finalmente aconteceu o sorteio da Liga dos Campeões, estávamos todos à espera disto. Sabem o que é que isto significa, não é? Exatamente, predict. Vamos tentar prever exatamente o que é que vai acontecer. Vamos utilizar o nosso haki da observação para ver no futuro, nem o Shanks consegue ver tão à frente. Vamos utilizar esta app chamada UEFA Gaming, que vocês têm aqui uma opção onde conseguem fazer a previsão basicamente como acontece nos mundiais europeus, etc. Tem aqui esta cena de fazer uma previsão para os brackets, que é basicamente a árvore do torneio. E é isso, temos aqui todos os jogos dos oitavos de final e que depois vão cruzar uns com os outros nos quartos, nas meias e, obviamente, na final. Já agora, se puserem like neste vídeo, todas as previsões que eu aqui fizer vão se concretizar. Não sou eu que digo, é a regra do universo, é assim que isto funciona. E já agora subscrevam também, não faz sentido também porem like e não subscreverem, né? Ajudem este humilde youtuber. Sendo que o primeiro jogo é PSG contra o Chelsea, que é basicamente uma repetição da final do Campeonato do Mundo de Clubes, né? A primeira edição do Mundial de Clubes, que o Chelsea ganhou, surpreendentemente ganhou. Surpreendentemente porque o PSG andava a jogar muito mais. E agora, no entanto, o PSG anda muito mais inconsistente também do que andou na época passada. Mas se bem se lembram, na época passada, há aqui um detalhe importante, que é, o PSG também andava muito inconsistente até entrar nesta fase da Champions. Vocês lembram-se que eles até nem passaram nos 8 primeiros, eles passaram para o play-off, e mesmo no play-off foi tipo em 15º ou 16º, uma cena assim. Ou seja, o que é que garante que não vai acontecer outra vez a mesma coisa, né? Eles a partir de agora, quando a época entra na parte séria, eles fazem aquele mesmo do FIFA, né? Vocês estão a jogar e chegam-se mais à frente. Isso é o PSG a partir de março. Porque apesar de tudo, eles mantiveram os melhores jogadores, mantiveram o treinador. Se tanto, alguns jogadores ficaram mais experientes nesta época, porque eles têm jogadores muito jovens que agora estão um ano mais velhos, portanto, mais experiência também. E o Chelsea, por outro lado, não vejo esta equipa a conseguir ser consistente o suficiente para eliminar o PSG em 2 jogos. O mais lógico aqui é pôr o PSG a passar. Eu acho que vou pôr o PSG a passar na mesma, porque eu acho que lá está, eles agora vão entrar em modo sério. Galatasaray contra o Liverpool. Eu aqui por acaso não me surpreenderia se houvesse uma surpresa, Galatasaray eliminar o Liverpool, porque o Liverpool, lá está, também está muito inconsistente. O Liverpool, que curiosamente foi a equipa que jogou contra o PSG a época passada nos oitavos. Nos oitavos ou no playoff? Foi no playoff? Não, oitavo, exatamente. E foi uma das melhores exibições do PSG na época, foi esse jogo contra o Liverpool, foi incrível, é Anfield. Não me surpreendia demasiado se o Gala passasse, mas eu vi a segunda mão contra a Juventus. Eu ia alternando. Eu vi maioritariamente o Benfica com o Real, mas ia pondo o jogo do Gala com a Juventus, principalmente depois da Juve a fazer o 2-0. Eu vi mais o jogo da Juventus e o Gala desiludiu-me um bocadinho. A Juve é mesmo a jogar com 10, estava basicamente a dominar o jogo. Podiam ter passado, tiveram várias oportunidades para fazer o 3-0, fizeram. Depois tiveram mais uma ou duas escandalosas para fazer o 4-0, falharam e o Gala acabou por fazer o 3-1 e matou o jogo. Portanto, não sei, não gostei tanto da atitude do Gala neste segundo jogo. O primeiro não vi mesmo. O primeiro que eles ganharam 5-2 à Juve eu não vi, mas aqui vou pelo Liverpool. Real Madrid contra Manchester City é aquele jogo que está mandatado pelo governo, né? Tem que acontecer todos os anos um Real Madrid contra Manchester City. Também não sei qual é o histórico, não sei qual é a equipa que ganhou mais vezes agora nestes últimos jogos recentes entre eles. Eu acho que aqui a tentação, obviamente, é por o Manchester City a passar. E até porque eu adoro o Guardiola. Eu detesto o City, mas como o Guardiola lá está, faz-me gostar do City. É isto o quanto eu gosto do Guardiola, percebem? Manchester City, em todos os aspectos, está numa forma melhor do que o Real Madrid atual. No entanto, há uma coisa aqui a considerar que muita gente está a subestimar, que é uma coisa chamada Real Madrid Tax, que é o Real Madrid na Champions, é uma equipa diferente, é uma mística diferente, especialmente a partir desta fase. Eu sinto que a malta está a desvalorizar tanto o Real Madrid. Eu cheguei a ver o pessoal do Sporting a dizer que preferia apanhar o Real ao Bodoglin. O Real Madrid com o Mbappé e o Bellingham e o Rodrigo, que vão voltar de lesões também. O Real Madrid, as pessoas estão loucas. As pessoas esquecem-se que isto é o Real Madrid que tem 15 Champions e em 10 dessas 15 não eram nem de perto nem de longe a equipa que jogava melhor. Eu não estou a dizer que o Bodoglin vai ser fácil também, ok? Já lá vamos. E reparem, eles nem sequer estão assim tão mal. Eles estão em segundo na Liga Espanhola, a 1 ponto do Barcelona. Eu acho que principalmente quando os lesionados voltarem, eles são uma equipa com um poderio completamente diferente. A defesa não é tão boa como já foi noutros tempos, mas também é decente. Pá, Rudiger, Carreras, o próprio Trent é um bocadinho fraco a defender, mas ofensivamente é muito forte. Courtois, melhor guarda-redes do mundo ainda, na minha opinião. Ainda tem o Alaba como alternativa, pode jogar a central ou lateral. O Bellingham, que é um jogador muito importante, eu acho que principalmente quando o Real Madrid não tem a bola, é um jogador muito importante que não tem jogado. E notou-se se calhar que o Real Madrid não anda a jogar tão bem desde que ele está de fora por causa disso. Portanto, isto tudo para dizer que sim, apesar de eu considerar o City estar a jogar melhor, eu vou pôr o Real a passar. Seguimos, Atalanta contra Bayern Munique. Aqui acho que é talvez a eliminatória onde haja menos dúvidas. Talvez a maior parte das pessoas vai dizer que passa o Bayern, e eu também acho que passa o Bayern, apesar de eu gostar muito da Atalanta, mas perdeu o Gasperini para a Roma no início da época, agora saiu em janeiro o Lookman para o Atlético de Madrid. Não são a mesma Atalanta que fez aquela campanha muito boa na Liga Europa e que tinha feito uns campeonatos também bons no passado. Eu aqui acho que, Bayern acho que é a escolha mais óbvia. Ficaria muito surpreendido se o Bayern não passasse esta eliminatória, obviamente deixando em aberto uma surpresa, mas ficaria mesmo muito surpreendido. Barcelona-Newcastle
Newcastle. Eu aqui acho que também vou pelo Barcelona. O Newcastle está a começar a afirmar-se como uma equipa mais relevante na Europa em termos de Champions, mas difícil. Acho que vai ser muito difícil bater o Barcelona em duas mãos, até porque acho que equipas inglesas contra espanholas têm dificuldades. Atlético contra Tottenham. O Tottenham surpreendentemente acabou no top 8, não só acabou no top 8, como acho que ficou em terceiro ou em quarto, uma cena absurda, mas na Premier estão ao contrário, estão para aí em quarto, mas a contar do fim. Mas aqui também, pelo mesmo motivo que eu ponho o Barcelona a passar a Newcastle, ainda por cima o Atlético, que é uma equipa muito matreira e neste tipo de jogos, geralmente eliminar é muito difícil de bater, não vejo o Tottenham a ser a equipa que os vai bater. Eu acho que o Atlético aqui não só passa, como ganha os dois jogos casa e fora. Depois podem me cobrar se eu falhar. Quer dizer, se vocês puserem like neste vídeo, não vou falhar, né? Isto vai mesmo acontecer. E agora chegamos ao jogo mais aguardado por mim, né? Bodo Glimt, Sporting. Como adepto do Sporting, eu quero que o Sporting passe. Mas isto não vai ser nada fácil. Nada fácil por dois motivos. Não só porque o Bodo está a fazer uma campanha inacreditável na Champions, estes resultados recentes, porque os primeiros não foram tão bons. Como o jogo em casa vai ser num sintético, quando o Sporting é uma equipa com tantos jogadores propícios a lesões, e não só um sintético, como vão estar tipo 0 graus. Que já, mesmo assim, não é tão mau como já foi, né? Agora nestes últimos jogos que eles fizeram, deviam estar para aí menos 10. Quando o Sporting lá for, vão estar para aí 0. Podia ser pior. Pode ser uma pequenina vantagem para nós, em comparação com o que o Inter e o City tiveram que passar, mas lá está, eu tenho aqui este toxic trait, que é, eu queria que calhasse o Bodo ao Sporting, porque na minha cabeça se calhasse o Bodo nós íamos esmagá-los, mas não vamos, eu sei que não vamos, calma, mas eu tenho este problema, pá, eu confio demasiado na minha equipa, quando eu não devia, né? O Sporting já provou que não devemos confiar demasiado no Sporting, até porque se nós dizemos que tivemos sorte no sorteio, né? Calhar o Bodo em vez do Real, os adeptos do Bodo também acham que tiveram sorte, né? Porque calhar o Sporting. Eu acho que aqui foram as duas equipas que ficaram contentes com o sorteio. Sabe o que é mais engraçado? É que eles nem sequer ganharam o campeonato deles. Quem ganhou o campeonato foi uma equipa chamada Viking. Imaginem como é que joga o Viking. Mas agora a sério, por falar em campeonato, há outra coisa que pode jogar contra eles, que é, vocês como sabem, o campeonato da Noruega tem estado parado estes meses por causa do frio, portanto eles basicamente só têm a Champions para jogar. Não têm mais jogo nenhum. Podem descansar a semana toda, treinar só a preparar um jogo. No entanto, a época da Noruega vai voltar a começar agora, acho que é no dia 5 ou 4 que eles têm uma primeira eliminatória da taça contra o Molde, que não é uma equipa fácil, é uma equipa da primeira divisão também, portanto já vão jogar aí e depois começa o campeonato na semana seguinte, ou seja, já vão ter um jogo antes da primeira mão com o Sporting e vão ter um jogo entre depois a primeira e a segunda mão. Acho que isto pode ser uma pequena vantagem para nós, porque nós já estamos com o ritmo competitivo elevado e eles estão a começar agora o ritmo elevado, portanto uma equipa demora a habituar-se a esse ritmo. Eu não sei, eu acho que vai ser uma eliminatória, não é, eu acho que é 60-40, ok? Eu apesar de tudo acho que é 60-40 para o Sporting, não me surpreenderia nada, absolutamente nada, se fôssemos eliminados pelo Bodo. Não só pelo que o Bodo anda a jogar, como pelo histórico do Sporting na UEFA, que é desastroso. Mas pronto, eu adepto do Sporting, confio na minha equipa, vamos pôr o Sporting a passar. Pronto, vamos arriscar. Pronto, também um gajo, olha, se não acredita agora que vai chegar aos quartos, quando é que acredita, né? É nunca. Por fim, último jogo dos oitavos, Leverkusen contra Arsenal. O Leverkusen já não é aquela equipa do Xabi Alonso, já não estão no mesmo momento de forma, e o Arsenal, por outro lado, está fortíssimo também. Acho que aqui o Arsenal passa com maior ou menor dificuldade, passa. O Leverkusen também jogou com o PSG, acho que levaram 7 em casa. Não estou a dizer que o Arsenal também os vai destruir completamente, mas o Leverkusen não é aquela equipa que nos deslumbrava e pronto. Vocês lembram, até vieram aquela época épica, né, com o Xabi Alonso, que marcavam sempre nos últimos minutos para evitar as derrotas e acabaram por perder. O único jogo que perderam foi contra a Atalanta na final da Liga Europa, o único jogo da época que perderam. Isto é muito curioso ver de uma perspectiva diferente, que é, nós achamos que o sorteio foi fixe para nós, e os do Bodo Glimt também, mas o que dizer dos adeptos do Arsenal? O que é que os adeptos do Arsenal acham? Vão apanhar com o Leverkusen primeiro e depois com o vencedor do Sporting com o Bodo, isto na cabeça deles, eles estão nas meias já. Ok, estamos decididos para os quartos de final, agora PSG e Liverpool, primeiro jogo dos quartos. Eu não vejo o Liverpool atual a conseguir fazer frente ao PSG se o PSG estiver no seu melhor. Ou seja, obviamente se o Liverpool estiver no seu melhor também vai ser uma equipa muito difícil de bater, mas eu acho que o PSG no seu melhor contra o Liverpool no seu melhor, esta época o PSG ganha. Portanto, vamos aqui pelo PSG. Próximo jogo dos quartos, Real Madrid-Bayern. Parece que é um jogo muito difícil de decidir, né? Real Madrid-Bayern, duas potências do futebol mundial, duas equipas, o Real Madrid, como eu disse, na Champions é uma equipa completamente diferente, o Bayern das equipas em melhor forma atualmente e também com os melhores jogadores, Harry Kane, que é uma besta, vocês sabem, né? Mas para mim não é assim tão difícil escolher entre estas duas. Eu vou com o Real Madrid. Pelo mesmo motivo, Real Madrid Tax é uma cena que existe na Champions que vocês não estão bem a ver o poder que isto tem. Eu aqui vou pôr o Real Madrid a passar, apesar de não vai ser nada fácil, ok? Não vai ser nada fácil, até admito que eles possam estar a perder durante muito tempo. Por acaso é curioso saber quem é que joga primeiro em casa, né? Joga primeiro o Real no Bernabéu e depois
fora. Exatamente. O jogo que está aqui é o da primeira mão, ou seja, Real Bayern é a primeira mão. O que faz sentido, porque o Bayern, tendo ficado mais à frente na fase de liga, tem vantagem não só de jogar contra equipas que vêm mais de baixo, como de jogar a primeira mão em casa. Jogar a primeira mão fora faz sentido para jogar a segunda mão em casa. Talvez este detalhe me faça pôr o Bayern a passar em vez do Real. Por acaso esta cena agora do Real jogar fora o segundo jogo baralhou aqui um bocadinho as contas. Mesmo assim vou com o Real. Acho que ganha o primeiro jogo. A mal ou bem, acho que ganha o primeiro jogo. E depois no segundo, contra-ataques, Vini, Mbappé. Próximo, Barcelona-Atlético. Isto é um jogo interessante, porque o Atlético é especialista em eliminar outras equipas espanholas da Champions, né? Já eliminaram muitas vezes o Barcelona e o Real Madrid. O Real se calhar não, mas o Barcelona acho que já. Pelo menos duas que acho que me lembro. Ainda por cima o Simeone, né? É um treinador que nasceu para este tipo de jogos. Este Atlético é muito difícil de bater. E agora recentemente tiveram uma eliminatória da taça igual a esta, né? Barcelona-Atlético na Taça do Rei, em que o Atlético ganhou 4-0 a primeira mão. Por acaso isso é uma red flag. O Atlético já ter ganho 4-0 ao Barcelona esta época, acho que agora significa que o Barcelona passa isto. E por fim, Sporting-Arsenal. Sporting-Arsenal, que é um jogo que já aconteceu recentemente, levámos 5-1 na época passada, mas há 3 anos eliminámos o Arsenal da Liga Europa nos oitavos de final. E geralmente o Sporting até tem um bom histórico contra equipas inglesas. Tivemos essa que eliminámos o Arsenal, tivemos o 4-1 ao City agora recentemente também, tivemos o Tottenham, ganhámos 2-0 em Alvalade e empatámos lá, tivemos outras eliminatórias recentes, Newcastle, Bolton, Everton. Geralmente com equipas inglesas eu tenho boas memórias de ver o Sporting a jogar. No entanto, aqui o Arsenal não joga bem como uma equipa inglesa e está realmente num momento de forma muito bom. Apesar disto ser um jogo numa altura crítica da época, o Arsenal, eu acredito que eles até possam rodar um bocadinho a equipa na Champions, também por subestimar um bocadinho o adversário, porque o foco deles na Premier, esta eliminatória vem numa fase crítica para eles. Eles não vão querer dar outro bota lá à Premier League. Vamos ter que ir com o Arsenal, infelizmente, até porque o Sporting também está um bocadinho na mesma situação, né? O Sporting também está a lutar pelo campeonato. O campeonato para o Sporting acaba por ser bem mais importante do que a Champions, porque é um objetivo real, enquanto que a Champions é mais tipo, vamos ver o que é que dá. Eu simplesmente sei que vamos mamar um gol de canto do Arsenal e eu vou ficar passado. Por isso, infelizmente, aqui vou ter que ir com o Arsenal, o que significa que as meias finais são PSG, Real Madrid e Barcelona-Arsenal. São jogos muito interessantes. Barcelona-Arsenal, que foi uma final da Champions que o Arsenal perdeu. Acho que foi a única final onde eles chegaram, perderam com o Barcelona, quando o Barcelona tinha o Ronaldinho, Deca, etc. Mas primeiro, Real PSG. Opa, eu aqui vou manter-me fiel à minha cena e vamos manter o Real Madrid. Reparem que o Real Madrid tem um caminho dificílimo. PSG, Bayern e Manchester City. Eles andam a apanhar as equipas mais fortes de cada país e eu estou a pô-los na final, que por acaso aconteceu uma cena parecida há uns anos, e na final poderão jogar contra o Barcelona. O Arsenal era muito giro ter um Real Barcelona na final, portanto eu vou assim, Barcelona passa. Eu aqui talvez fosse mais pelo Arsenal também nesta meia final, mas acho que a necessidade de termos uma final novamente, Real Madrid-Barcelona, novamente não, calma lá, na Champions alguma vez aconteceu? Não sei, sinceramente não sei se já aconteceu. Se aconteceu foi há muito tempo. Há esta necessidade, né? O mundo precisa de uma final Real Madrid-Barcelona e na final vai ganhar o Real. Tem um trauma com o Barça, né? O Real, apesar de ser esta equipa super poderosa, quer em Espanha, quer na Champions, mas quando joga com o Barcelona há qualquer coisa ali que borram-se todos. Portanto, parabéns ao Barcelona, novo campeão europeu, vencedor da Champions League 2025-2026. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, não se esqueçam de pôr aí like e cenas. Digam se concordam com esta previsão, quem é que acham que vai ganhar a Champions para vocês. Subscrevam também o canal, já agora vamos tentar chegar aos 84 mil. Estou preso nos 83.500 há 7 anos. Vamos ver. 84 mil é o objetivo. Nem sequer falo dos 100k. Os 100k nem vale a pena pensar. Isso é tipo estratosfera quase. 84k é o objetivo. E é isso, já sabem. Muito obrigado por todo o vosso apoio. Muito obrigado mesmo. Até à próxima. Fiquem bem. E vazem daqui. Tchau.